Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal? Vem cá. Ela quer aparecer de novo. Oi, E ela tá, eu tô com a minha caneca e ela tá com o pijama, né, do Stitch. Tá bom? Beijo. Boa boa noite. noite. Tchau. Vamos lá, pessoal. Ela pede toda vez para aparecer. Então vamos lá, falar sobre o Core 11, mais um mês aí acompanhando este fundo, e eu acho que depois dessa aparição eu mereço uma série de curtidas nesse vídeo, beleza? Ai, minha filha é um barato. Então vamos lá, pessoal, mais um mês aí, relatório de maio do Core 11. Então vamos lá, relatório de maio. Pessoal, é o seguinte, Core 11, negociando aí a cota patrimonial 106, cota de mercado 90, valorizou pra caramba, mas se a gente for ver, ele desvalorizou de novo, 81,60. Ele chegou a negociar 70 reais, pessoal. Ele valorizou para 90, quase 30% de valorização. Aí caiu de novo, caiu quase 10% aqui. E aqui foi esse período agora de tributação dos fundos imobiliários. Ele caiu bastante. O Core ele oscila bastante. E aqui, pessoal, algo que eu venho falando para vocês há muito tempo. O Core 11, pessoal, ele tem uma estrutura. Para quem não conhece, o Core 11 é um fundo de lajes da Quineia que começou em 2020, começo de 2024. Um fundo que eles fizeram um IPO para comprar 4 ativos e eles captaram o dinheiro, porém eles não pagaram os ativos totalmente ainda. Eles recebem todo o aluguel. Claro, tem uma parte que está vazia, que tá com vacância, 10%, a gente já vai, eu não lembro de cabeça aqui, 10%, e eles não terminaram de pagar. Ou seja, o fundo ele tá pagando ao cotista todo o aluguel, mais o rendimento do dinheiro na renda fixa, que é o Seller Finance, que a gente chama. E fazendo com que o fundo pague 1,25 por cota desde o ano passado. Ele vem pagando 1,25 e eles colocam aqui que deverá ser mantido até o final desse ano. Pessoal, se a gente for pegar, e aí eu faço essas contas, as pessoas, às vezes eu não entendo o medo que as pessoas têm desse fundo. Obviamente eu não estou recomendando, mas a gente tem sempre que ficar atento a isso. Porque, por exemplo, o fundo hoje negociando a 81,60, 81, opa, 81,6, na verdade deixa eu pegar dividido aqui, 1,25 dividido por 81,6. A gente está falando, pessoal, de um yield de 1,5 no mês. Cara, é muita coisa. E se a gente fizer uma 1,5 aqui, uma conta de padaria aqui, vezes 12, rapidinho, a gente está falando de 18% ao ano. É claro que a partir do ano que vem ele vai reduzir e eu já mostrei para vocês para quanto. Ele deve cair para um 0,60 a 0,65, o que nesse preço ainda continua um baita do investimento. Ele vai pagar em torno dos seus 8 a 9% ao ano, que para o fundo de lajes é excelente. Então, assim, eu não entendo ainda por que as pessoas não enxergam o Core 11. Ele chegou a estar, o ano passado ele chegou a estar negociando a quase R$ 110, bem acima do valor patrimonial. Aí fazia, não era loucura mesmo. Mas hoje eu não vejo muito sentido por que as pessoas não enxergaram esse fundo ainda. Claro que ele é precificado pelo que ele vai acontecer lá na frente, o mercado precifica o futuro, mas, pessoal, um ponto que é importante, essas premissas que eles colocam aqui, que era a premissa do IPO, eles não consideravam uma Selic a 15%. Então, provavelmente, esse dinheiro rendendo em renda fixa hoje, ele está trazendo mais retorno do que foi esperado lá atrás. Então, levem isso em consideração. Agora, sobre o fundo em si, fundo aí teve uma desocupação pequena lá na Morumbi Tower, que é dessa empresa Fico, que ela é locatária, ela só diminuiu a exposição. A vacância aí subiu um pouquinho de 9,07 para 9,64. A vacância financeira é de estar em 7,51, aumentou um pouquinho também. E tem a vacância de carência, né, que são ativos que ainda estão em carência, então eles até têm uma absorção de carência, a gente já vai ver isso, que são ativos que estão voltando, que estão iniciando o pagamento dos aluguéis. É falando da valorização que o fundo teve, embora ele já teve uma desvalorização de novo. Mas assim, e o ponto importante, eu até deixei marcado o Rio de Janeiro, porque o maior ativo dele hoje, para quem não sabe, é o ativo em Botafogo, que é o Centro Empresarial Botafogo. Ele é praticamente metade do patrimônio do KNHF, do Core 11 é em Botafogo. E eu venho falando para vocês insistentemente, e por morar aqui,
que a parte de Laje do Rio de Janeiro vem melhorando significativamente. E principalmente no centro, esse prédio não é no centro, embora ele esteja com uma vacância pequena, né, 4,08. Mas o fundo ele tem 4 ativos, são ativos bons, não são ativos premium, mas são ativos bons. E existe, pessoal, na minha visão de médio prazo, não vejo muito sentido a Kinea ter 2 fundos parecidos, ou seja, ter um KNRI com um Core 11. Eu vislumbro, por exemplo, um KNRI incorporando o Core, os ativos do Core. Não vejo isso num médio prazo, até porque o XPLG vai fazer isso com o XPLP. A gente vê que não era, por exemplo, a gente não entende. Pode ser que quando foi feito o Core, eu não lembro direito como que estava o mercado, talvez não fosse, o KNRI não conseguisse fazer uma emissão tão grande para comprar os ativos, para incorporar para ele, criaram outro fundo, já isso incorpora. Mas não tem nada, nenhum lugar escrito, não tem nada, diferentemente do XPLP, do XPLG, que já está meio que definido que isso vai acontecer, no caso do Core não tem essa definição, é apenas uma elucubração minha. Até pelo fato do Pátria estar crescendo tanto, a Kinea também fala, pô, não posso ficar para trás e eu tenho um baita de um fundo que é o KNRI, incorporar esses ativos faria total sentido na minha visão. E o fundo aí tá indo super bem, ele tem uma vacância que ele precisa resolver, e ele tem um saldo de RMG. Tava esquecendo, esse rendimento de 1,25 é composto tanto pelo Seller Finance, quanto pelo RMG. Ou seja, além dele estar recebendo dinheiro que está rendendo em renda fixa que ele vai precisar pagar, ele tem um RMG. E eu sempre gosto de lembrar, pessoal, o RMG não é um dinheiro que sai do nada, ele veio do preço de compra. Tem um vídeo aqui no canal, procurem aqui no canal, um vídeo falando sobre RMG, que eu explico o que é o RMG. E às vezes o RMG é difícil de entender como que ele é negociado, mas o básico é, o dinheiro não sai do nada. É o vendedor, se ele se compromete a pagar uma renda mínima para o comprador, ele jogou isso, ele embutiu isso no preço de compra, obviamente. Então sempre tenho isso em mente. Até porque o fundo, ele só pode distribuir. É uma negociação que o fundo faz com o vendedor o seguinte: olha só, eu tenho dinheiro em caixa, dinheiro de patrimônio que veio da emissão. Eu não posso distribuir esse dinheiro. O que eu faço? Eu pago um pouco a mais do valor, eu negocio com o vendedor um valor acima, ele me paga esse valor acima como uma renda mínima garantida que entra como um lucro para o fundo, e aí sim o fundo pode distribuir isso como rendimento. É basicamente essa negociação de RMG. Então, o RMG ele veio muito forte depois da pandemia. Aí. Então o fundo consumiu 40 milhões, ele ainda tem 36 milhões de RMG. Para usar, se a gente for ver aqui, a gente está falando de praticamente 9 meses, se ele continuar usando 4 milhões. Mas o grande que vai reduzir de fato mesmo é isso aqui, né? São 39 centavos. Se a gente for pegar 1,25, só a gente pensar hoje 1,25 menos 39,39, a gente já está falando aí de 86 centavos. De cara já cairia isso. Ainda tem mais esse ponto aqui da questão da RMG que cairia também. Então é bastante coisa ainda que o fundo vai perder de receita e o mercado precificou isso. O mercado precifica isso. Esse mês ele girou em 24, pagou em 25, usou um centavinho de reserva, pouca coisa. Mas pessoal, o Core é isso. O Core são 4 ativos, pagando Seller Finance, tem RMG e que vai reduzir o rendimento ano que vem. Nada é escondido, tá tudo às claras. A partir do ano que vem ele vai reduzir o rendimento. Aí basta você entender se no preço que está hoje compensa você manter ele depois ou não. Essa é a dúvida. O que é fato é, você comprando hoje é como se você estivesse fazendo um pré-fixado até o final do ano, pagando 18% ao ano. É isso aí. É basicamente isso. Beleza, pessoal? É claro que as pessoas sempre pensam na questão do longo prazo e é o que tem que pensar mesmo para fundo imobiliário. Mas você pode pensar no curto prazo também. É algo que você pode fazer. E se você quiser saber os meus preços do Core, seja membro daqui da comunidade. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e não deixem de curtir, tá bom? Aquele abraço.